Bom, pessoal, estamos de volta ao nosso curso Geotecnologias aplicadas ao manejo florestal. Sou seu instrutor nesse curso, Fabrício Assis Leal. Nós estamos na parte 11, onde nós iremos abordar parcelas permanentes. Então, nosso curso está quase indo para as partes finais, né? Apesar de ainda ter muito trabalho, tá bom, pessoal? As duas últimas partes ainda requer muito trabalho. Além disso, a gente ainda segue na nossa plataforma Classroom, tirando dúvidas, corrigindo exercícios, recebendo exercícios, tá? Para aquelas pessoas que querem o certificado ao final do curso. Então, nós estamos aqui na parte 11, nas parcelas permanentes. Na parte prática, a gente vai entender os critérios para alocar essas parcelas permanentes, as dimensões utilizadas, e definir os locais para a alocação dessas parcelas. Como principais conteúdos teóricos, a gente vai abordar o que significa parcela permanente, falar um pouquinho das diretrizes para a implementação, né, a instalação e medição das parcelas permanentes, falar também do sistema de parcelas permanentes de inventário contínuo, aqui uma abordagem específica no Pará, e Sistema Nacional de Parcelas Permanentes e a Rede Flor, para que vocês tenham uma ideia geral aí do que tem sido discutido, né, para que caminhos tem levado esse assunto aqui, tá bom? Bom, parcelas permanentes, pessoal. Vamos lá. Segundo a rede de monitoramento da dinâmica de florestas da Amazônia, né, parcelas permanentes são unidades de amostras, né, ou de amostra, demarcadas e observadas de forma contínua, visando conhecer o comportamento das espécies florestais e seus processos dinâmicos ao longo do tempo, crescimento, mortalidade, recrutamento. Então imagina só uma unidade fixa, né, que é medida, acompanhada, monitorada durante né, um bom período, de forma que você possa conhecer, sempre medindo os mesmos indivíduos, né, também verificando ali a sua forma de crescer, de morrer, né, o seu recrutamento, ou seja, as espécies que vão nascendo, tá? Então é por conta disso. As parcelas permanentes são uma das principais ferramentas para o monitoramento dos danos causados pela exploração florestal e do crescimento de uma floresta, bem como possibilita conhecer a sua produção, na qual dados são coletados e, após analisados, fornecem subsídios importantes para o planejamento florestal e tomada de decisões estratégicas para garantir a sustentabilidade do negócio florestal. Então imagina só, é uma unidade amostral, né, como vocês já viram, e nessa unidade amostral várias variáveis são medidas e monitoradas ao longo do tempo para conhecer a dinâmica dessa floresta, especialmente nessas áreas que sofrem exploração. As parcelas permanentes serão instaladas por ocasião do inventário florestal 100%, ou seja, lá no início das atividades, tá? Antes da exploração das unidades de produção anual, na proporção mínima de 2 hectares de amostras permanentes por UPA, distribuídas em amostras de 0,25 hectares. A gente vai conhecer um pouco melhor isso aqui quando a gente estiver falando de forma, de tamanhos, de definições, tá? E aí vocês têm um pouquinho mais de noção do que representa essa parte amostrada aqui dentro das nossas áreas de manejo. As parcelas permanentes terão formato quadrado, né? Geralmente é o formato quadrado que prevalece, com as dimensões de 50 por 50, e isso totaliza 0,25 hectares, ou seja, 1/4 de hectares, tá? E serão subdivididas em unidades de conservação de observações menores. Essa parcela 50% ela é subdividida, de 50 por 50 ela é subdividida. Vou mostrar uma figurinha ali na frente para vocês entenderem como é feita essa subdivisão, tá? De modo a facilitar a localização e o controle de cada indivíduo monitorado de acordo com as suas dimensões ou classe de tamanho. Isso favorece um pouco mais a forma da avaliação dessa dinâmica da floresta. Tá? Então, quando você subdivide essa parcela, você tem um maior controle dessas subparcelas e aí você pode controlar melhor aí recrutamento, mortalidade e tudo mais.
Da falta de uma base teórica clara para determinar o número de parcelas permanentes necessárias para estudos de crescimento e produção, Alder e Sinott fizeram uma proposição de acordo com o tamanho da área sobre manejo. Vou mostrar já já para vocês. A gente vai ter uma proporção a cada tantos hectares uma parcela permanente deve ser adotada. As parcelas permanentes serão devidamente identificadas em campo, nos seus 4 cantos. Essa parcela ela tem que ser bem visível, tá? Com placas de PVC, medindo 10 por 10 centímetros, nas quais serão escritas as palavras parcela permanente e o número da parcela. Isso aqui é para um controle, né, para as equipes de monitoramento, que vão monitorar constantemente essa parcela para medição. Então, ela precisa estar bem demarcada. Bom, explicando um pouquinho, né, de modo geral, o que foi essas parcelas permanentes, né, por que elas devem ser inseridas nas nossas atividades aqui de manejo florestal sustentável. Quero falar agora, abordar uma publicação que fala das diretrizes para a instalação e medição dessas parcelas permanentes em florestas naturais da Amazônia brasileira. É uma publicação da Embrapa, de 2005, e que traz essas diretrizes, assim, um norteamento para que a gente possa proceder quando instalar e medir nessas parcelas em campo. Bom, então essa é a capa da publicação. Essa e outras que eu vou abordar aqui e que às vezes até nem abordei, mas achei interessante, eu coloco aqui na descrição do vídeo junto com um link, vocês podem baixá-las, tá? Você tem acesso aí a todo esse conteúdo que eu apresentei aqui hoje. Tudo bem? Então tá aqui na descrição do vídeo, o link também e a descrição de cada uma delas. Então essa aqui é a capa dessas diretrizes, tá? E é uma publicação de 2005. No seu item 3, quando eles falam de tamanho, número e forma das parcelas permanentes, então eles voltam a citar aqui os autores que fizeram a proposição que vai ser apresentada aqui na tabela 1, né, de acordo com o tamanho da área sob manejo. Eles recomendam também o tamanho padrão de 100 por 100, ou seja, 1 hectare. 1 hectare. Né? Então, ó, de acordo com essa tabela, o tamanho da área a manejar e o número de parcelas permanentes necessárias. Só que aqui é muito abrangente, né? Porque, por exemplo, se uma área tem menor que 50 mil hectares, o número de parcelas permanentes 50. Mas aqui existe uma proporção, né? De 50 mil para 50. Então, a gente cortando os zeros aqui, praticamente fica 5 para cada 5 mil, né? Uma para cada 1000, enfim. Mas tem uma mais específica aqui na frente, né? A tabela 2, eu vou mostrar para vocês, que é basicamente o que todo mundo tem seguido aí. Bom, sobre a forma, né? As parcelas permanentes podem ter a forma circular, quadrada ou retangular. Entretanto, em florestas tropicais, a forma mais utilizada é a quadrada. Eu sempre vejo a quadrada, acho que realmente ela predomina. Na Amazônia Oriental, parcelas quadradas com dimensões de 50 por 50 têm sido mais utilizadas, embora em alguns casos se encontrem, né, parcelas com área de 1 hectare e até maiores. É muito grande, né? Mas enfim, também é possível. Para nossa definição, nós vamos utilizar parcelas quadradas 50 por 50 metros. Tudo bem? Bom, ainda sobre tamanho, número e formas, né? Ao se utilizar o tamanho de 0,25 hectares, um quarto, né? Recomenda-se que o número de parcelas a serem instaladas seja em função da área da UPA e da área da unidade de trabalho, que é aquela subunidade menor, né? Geralmente, cada 100 hectares aqui da nossa UPA, a gente tem uma unidade de trabalho. Então, aqui mostrado para vocês, ó, segunda tabela, 2, tamanho da unidade de produção anual e número de parcelas permanentes necessárias por unidade de trabalho. Tá? Por unidade de trabalho. Então, cada unidade de trabalho tem 100 hectares. Então, uma UPA com até 1000 hectares é uma parcela para cada 100 hectares. Nossa UPA, que tem 1099 hectares, mais ou menos, se eu não me engano, a gente vai considerar praticamente 1000, né? 1100. Nós vamos utilizar aqui 10 parcelas, ó, praticamente, tá bom?
Passou um pouquinho de 1.000, que é, né, que é o que se encaixa, é uma parcela a cada 250 hectares. Então, a gente saía de um cenário aqui de 10 parcelas para esse aqui praticamente 4 parcelas para nossa UPA toda. Tá bom, pessoal? Então, essa é a recomendação, é essa tabela 2 que vai nortear juntamente com o tamanho da parcela no formato quadrado, 50 por 50, que soma 0,25 hectare. Tudo bem? Bom, essa parcela, né, maior, ela precisa ter uma subdivisão que é recomendável, né, nessas unidades menores para facilitar a localização e o controle de cada indivíduo monitorado dentro dessa parcela. Bom, então existe aqui, depois da demarcação dessas 50 por 50, existe um croquis que recomenda uma subdivisão dessas parcelas. Então, estou trazendo aqui um exemplo de uma parcela 50 por 50, e a cada 10 metros ela tem uma subdivisão, tá aqui uma parcelinha, né? Uma subparcela de 10 por 10, mas aqui dentro desse arranjo. Recomenda, inclusive, que essa subdivisão tem que ser feita em 25 subparcelas, né? Que é o total que cabe aqui, ó, 5 por 5, 5 vezes 5, 25. E elas são numeradas de 1 a 25, iniciando de preferência pelo canto sudoeste. Então, esse aqui é o canto sudoeste, né? Lembrando aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Aqui é o nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Então começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É uma forma de sistematizar essa nomeação dentro da parcela, tá bom? E com isso a gente tem mais controles, ó. Então, temos parcelas 10 por 10, tem subparcelas, se for preciso, ó, 5 por 5 para medição de varas, parcelas aqui de 1 por 1 para medição de mudas, para ver recrutamento. Então, cada parcela aqui tem a capacidade de ser subdividida também. Tá bom, pessoal? Então, é só para vocês entenderem essa sistematização aqui dentro dessas parcelas. Bom, das instalações dessas parcelas permanentes, né? Localização e demarcação dessas parcelas. As parcelas de estudos de crescimento e produção devem ser estabelecidas em áreas produtivas da floresta, ou seja, áreas que têm madeira, né? Não importa, não precisa ser áreas intactas, não, tá? Podem ser áreas que vão sofrer a exploração, porque esse é o objetivo, né? Testar ali na realidade o que vai acontecer. Por isso, o planejamento da instalação dessas parcelas deve ser feito com o planejamento das estradas e pátios e com auxílio de mapas, né? Também aqui concomitantemente com o microzoneamento. Então, é uma etapa, pessoal, que realmente é antes de tudo, né? É junto ali com o inventário 100% e os planejamentos subsequentes, no caso de estradas e pátios, trilhas e tudo mais. Evitar áreas, né, impróprias, que seriam grotas, capoeiras, áreas com muitos cipós, afloramentos rochosos, com grande densidade de tabocas e bambus, ou seja, áreas que não representam, né, a realidade ali do local do que você quer medir, que na verdade fazer o monitoramento, né, da produção de madeira e outras características ali da dinâmica da floresta, tá bom? Então isso tem que ser evitado. Então a gente vai ver ali sobre os processos de amostragens, né? A gente vai falar sobre o aleatório, o sistemático, mas a gente acaba que em algum momento escolhendo realmente onde coloca para evitar esses locais, tá? Porque o processo aleatório tem a chance de cair em qualquer lugar, tá bom? Então, ainda falando da instalação dessas parcelas, localização e demarcação. Para o sorteio aleatório, pode ser aleatório ou sistemático, tá? Eu vou mostrar outra opção aqui também. Pode ser aleatório ou sistemático. Nós utilizaremos ferramentas do SIG. Bom? Para a demarcação das parcelas na floresta, é recomendado o aproveitamento das picadas de orientação do inventário, ou seja, para não abrir mais nada do que o necessário. Certo? As parcelas devem ser demarcadas permanentemente com a utilização de piquetes de madeira ou PVC. Então, lembrando que essas parcelas precisam ser encontradas, né, constantemente nos períodos da sua avaliação e reavaliação. Os piquetes devem ser pintados com cores bem contrastantes,
com a vegetação, ou seja, que fique fácil também de ser encontrado, tá? Com tinta resistente à água, para facilitar a sua localização. Isso tudo, pessoal, são as recomendações dessas diretrizes, tá? E muitas delas ainda servem até hoje e são utilizadas aí para serem alocadas em campo. Tudo bem? A instalação das parcelas deve ser feita de preferência antes de qualquer intervenção na floresta, isso aqui já foi dito, né? Então, desde lá do início, a gente está fazendo agora porque realmente é uma coisa que já aconteceu, então pensando assim em termos de curso, não tem prejuízo nenhum para vocês fazerem a alocação dessas parcelas agora, mas na vida real aí é algo que acontece lá no início, tá bom? Bom, e agora eu quero trazer uma abordagem diferente, né, sobre o sistema de parcelas permanentes de inventário contínuo, as diretrizes para implementação ou para implantação em áreas de concessão florestal, é um caso do Pará. Então, é uma abordagem diferente. Aqui ele traz algumas coisas não muito assim tão diferentes assim, mas é só para que vocês também se atentem a outras situações, né, de acordo com os cenários aí do seu estado, para que você também procure para ver se realmente todas as informações aqui ainda prevalecem aí, tá bom? Então, vamos falar dessas diretrizes para a implementação do sistema de parcelas permanentes de inventário contínuo, é de 2018, né, com base numa instrução normativa do governo do estado do Pará. Então, ele cria esse sistema de parcelas permanentes de inventário contínuo, né, que é um instrumento usado para monitorar a dinâmica de florestas manejadas em relação à composição, crescimento, recrutamento de novas plantas e mortalidade ao longo do tempo. O objetivo é subsidiar definições de normas técnicas, elaboração de políticas públicas que promovam o manejo florestal sustentável, né, imprescindível isso, bem como prever a produção e os rendimentos em projetos de manejo florestal. Tá? Então, as diretrizes vai de encontro com esses objetivos aqui. Esse sistema de parcelas permanentes nessas diretrizes tem como base duas publicações. A primeira do IBAMA, né, que fala das diretrizes simplificadas para instalação e medição de parcelas permanentes em florestas naturais da Amazônia brasileira. E também esse da Embrapa, que a gente acabou de ver, que são as diretrizes para instalação e medição de parcelas permanentes em florestas naturais da Amazônia brasileira. Tá? Praticamente aqui o mesmo título, né? Então, ele pega essas duas vertentes. Tá? Opa! Então, aqui, sobre os requisitos mínimos de número e tamanho de área de parcelas. Vou falar das informações principais, tá? As parcelas permanentes deverão ser estabelecidas em campos na proporção de uma parcela a cada 250 hectares de área total da UPA. Então, isso aqui você já vê que ele testou um pouquinho em relação ao número, à área total da UPA. Nas diretrizes aqui da Embrapa, ela recomenda que UPA até 1.000 hectares é uma para cada 100 e acima de 1.000 hectares, uma a cada 250. Então, isso aqui ele já coloca todo mundo igual. UPA até, né, uma parcela a cada 250 hectares, conforme estabelecido. A forma das parcelas deverá ser quadrada ou retangular, né, com tamanho de 1/4 de hectares. Então, quadrada 50 por 50, retangular 20 por 125. E deverão ser divididas em subparcelas também. Então, aqui não traz nenhuma novidade. Tá? Da localização das parcelas, em uma UPA será permitida a concentração de todas as parcelas em uma única UT. Ou seja, né, você pode concentrar ali numa única unidade de trabalho todas as suas parcelas permanentes da sua UPA. Tá bom? Requisitos mínimos do número e tamanho de áreas das parcelas. Em relação à instalação das parcelas, a distribuição das parcelas poderá ser de forma sistemática ou aleatória. Aqui ele já traz dois processos de amostragem, né? O sistemático, as parcelas são equidistantes uma da outra, né? Um valor fixo de distância. E aleatório não, ele já pode ocorrer em qualquer lugar. E deverá considerar a infraestrutura da UPA para facilitar o acesso a essas parcelas, desde que fique distante no mínimo, olha que interessante, 50 metros de estradas secundárias e 200 metros de estradas principais.
para amenizar efeito de borda. Então aqui ele já traz algumas condicionantes. Estou trazendo esses cenários para que vocês também, mesmo que não utilize, pense também, né, nesses critérios aqui, de forma a deixar a parcela também um pouco mais isolada, né, para que ela sofra as interferências apenas da exploração. Bom, sobre os períodos de medição, né, de medições. Primeira medição recomenda-se antes da exploração. A segunda medição, 1 ano após a exploração. A terceira medição, 4 anos após a exploração. E as próximas medições a cada 5 anos a contar da terceira medição. Então, note que ele já traz aí um período de medição para a gente. Tá? Bom, sobre o Sistema Nacional de Parcelas Permanentes e Rede Flor. Aqui, a Rede Flor é uma rede de monitoramento de dinâmica de florestas da Amazônia. Aqui é só para mostrar, né, o que tem de tendência, o que o pessoal tem pensado aí para montar esse sistema aí nacional de parcelas, onde as pessoas alimentam essa rede aí com informações, com medições e todo mundo possa, todos possam utilizar da melhor forma possível. Sistema Nacional de Parcelas Permanente, né, o SISPP, é uma proposta de modelo metodológico, foi dado conforme a Instrução Normativa número 3, de 18 de abril de 2018, e traz algumas informações a serem levantadas e disponibilizadas. Então está aqui o documento, né, produzido, documento número 106 da Embrapa, e aqui algumas coisas, né, sobre levantamento de parcelas lá que eu trouxe: forma, tamanho, delimitação, número das árvores, né, enfim, para que vocês tenham conhecimento também. Já a rede de monitoramento de dinâmica de florestas da Amazônia, a Rede Flor, ela foi criada com base numa portaria número 337, 1º de dezembro de 2006. No seu artigo 1º, institui, no âmbito da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, a rede de monitoramento da dinâmica de florestas da Amazônia, a Rede Flor, com o objetivo de contribuir para a definição de normas técnicas, né, querendo normatizar essas questões aí sobre o monitoramento das dinâmicas e sugerir a elaboração de políticas públicas que promovam um manejo florestal sustentável na Amazônia. A Rede Flor compete reunir em banco de dados e disponibilizar as informações das instituições vinculadas à rede sobre a dinâmica de crescimento e produtividade de florestas tropicais. Tá vendo? A troca de informação aqui, o que eu disse para vocês, é uma rede que será alimentada com essas parcelas permanentes, onde todos possam ter acesso e usufruir dessa riqueza de dados. Bom, essas parcelas do manejo também servem para isso, porque elas passam a fazer parte dessa rede de monitoramento. Prestar apoio 2. Prestar apoio técnico na implementação, medição e análise de dados das parcelas dos inventários contínuos das instituições que irão compor a Rede Flor. Proporcionar a integração entre as instituições que irão compor a Rede Flor, bem como o intercâmbio com outras redes nacionais ou internacionais que apresentem interesses comuns. E, por fim, como competência, promover fóruns de discussão sobre monitoramento de florestas tropicais. Então, pessoal, aqui só para vocês terem uma ideia, além da gente atender, né, um pré-requisito da legislação sobre a instalação dessas parcelas nessas áreas nossas, né, de manejo florestal sustentável, essas parcelas também servem, né, para monitoramento de várias formas, né? A gente, né, por meio delas, a gente consegue obter muitas informações, até fazer uma prognose, né, de volume futuro, de regeneração e tudo mais por meio dessas parcelas. Então, é um assunto muito sério, tem que ser levado bastante, assim, com bastante importância, porque ele influencia em muitas coisas, né? Os dados ajudam muito a entender essa dinâmica antes, né, e depois dessa exploração florestal, como ela tem sido feita. Então, muito cuidado na hora de alocar essas parcelas e especialmente na medição dessas parcelas e subparcelas, né, para que tudo ocorra da melhor forma possível e os dados sejam fidedignos àquilo que realmente tem acontecido aí no campo, tá bom?
Então, pessoal, essa é a finalização aqui da parte 11, onde a gente abordou parcelas permanentes. A partir de agora, a gente vai para a parte prática, onde a gente vai fazer a alocação das nossas parcelas na nossa área de manejo. E, por fim, a gente finaliza essa parte mais técnica do nosso conteúdo. As outras duas partes serão partes mais de planejamento, para mapas, enfim, vamos explorar mais esses recursos, né? E, enfim, estamos caminhando aí já para o fim do nosso curso, mas de forma assim mais prática, né? Como eu disse para vocês, o conteúdo ainda continua no Classroom para as pessoas que se inscreveram lá na nossa plataforma. Tem bate-papo, troca de experiências, publicações, onde as pessoas inserem os seus relatórios para obtenção do certificado emitido pela Universidade Federal do Acre, pela PROEX, tá? Ao final do nosso curso. Se eu não me engano, são 180 horas. Então, isso aqui ajuda muito, né? Para quem aí precisa de um certificado oficial, né? Dado por uma instituição de ensino superior também, com um projeto de extensão universitária. Bom, então vamos para a prática. Bom, pessoal, dando início aqui então aos exercícios da parte número 11. Essa é a etapa número 1. Nós vamos trabalhar com os arquivos necessários para essa alocação de parcelas permanentes. Bom, pessoal, já estou com o meu QGIS aqui aberto, tá bom? Como é uma atividade que ela ocorre anterior às etapas aí do manejo, né? Especificamente uma etapa que ocorre junto com a exploração dos dados, o levantamento dos dados, microzoneamento e tudo mais. Então, não tem muito arquivo aqui para trazer, tá? A minha sugestão é trabalhar com o limite da UPA. Então, ó, 2 cliques aqui no limite da UPA, na informação. Ó, nós trabalhamos ele na parte número 1, na etapa 1, tá bom? Parte 1, etapa 1 do nosso curso. Só para a gente ter uma ideia, ó, tem 1.099 hectares aproximadamente a nossa UPA. Então, ela ultrapassa aqueles limites de 1.000 hectares. Então, é uma parcela a cada 250 hectares, tá certo? Eu trouxe também aqui, ó, as árvores do inventário da UPA. Então, mais uma vez aqui, ó, nós trabalhamos ela na parte 5, etapa 4. Então, eu deixei aqui para que a gente tenha como referência, né? Só mesmo para não deixar a tela em branco aqui. Então, informação importante, as árvores da nossa UPA, todas elas, tá? Todas as árvores, só para vocês terem uma ideia, ó, 7.429 árvores, tá bom? E aqui o nosso limite da UPA com 1.099, quase 1.100 hectares. Então, dividindo esse valor aqui rapidamente por 250, vai dar um pouco mais de 4 parcelas, né? Então, um pouquinho mais. Então, a gente vai lançar 5 parcelas aqui aleatoriamente. Na etapa 2, pessoal, nós vamos então alocar as parcelas permanentes dentro dos nossos limites aqui da nossa UPA. Então, de volta aqui ao QGIS, na etapa 2, nós vamos vir aqui, ó, em vetor, investigar, pontos aleatórios em polígono, tá vendo? Ver se tem outra. Se fosse o sistemático é pontos regulares, tá? Mas é pontos aleatórios em polígonos. Ó, pontos aleatórios no interior dos polígonos também. Acho que não tem muita diferença dessas aqui não, mas vamos ver esse aqui. Pontos aleatórios no interior de polígonos. Então, nosso limite da UPA tem que ser aquele formato poligonal, tá bom? Contagem de pontos. Quantos pontos aqui? 5, tá bom? Se quiser aqui, pessoal, a gente pode definir uma distância entre eles, ó, para que essas parcelas também não fiquem muito pequenas, tá? Só para vocês terem uma ideia, ó, vamos medir aqui, ó, 1.000 metros, tá vendo? Tá dando esse raio aqui, ó.
Vendo? 1000 metros, ó. Talvez 800 metros, 1000 metros entre cada um, ó. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Investigar pontos aleatórios no interior dos polígonos. Então tá aqui, contagem de pontos, 5 parcelas, porque nossa área, né, ao pé da letra ultrapassa 1000 hectares, não importa. Então a gente enquadra naquela categoria de uma parcela até para cada 250 hectares de UPA. Tá bom? Vou colocar aqui 800 metros, tá? Vamos ver o resultado. Vamos aqui salvar no arquivo. E na parte do curso, nós estamos na parte 11. Por que que eu já tenho essa parte aqui, pessoal? Porque vocês vão receber aqui, ó, nessa pastinha, na descrição do vídeo, o link com aquelas literaturas que eu apresentei na aula teórica, tá? Então vai vir depois que você descompactar aquela pasta, você coloca ela aqui dentro, tá? Então aqui eu vou chamar aqui de etapa 2, opa. Etapa 2. Então eu vou chamar aqui de pontos, parcelas, tá bom? Pontos, parcelas, a gente pode colocar aqui, ó, UPA 04, tá vendo? São os pontos centrais das parcelas, tá? Vou executar. Vamos finalizar. Tirar essas árvores aqui, ó. Não gostou, né? É aleatório. Essa aqui muito no cantinho, eu vou alterá-la, tá, pessoal? Apesar de ser aleatório, mas não gostei dela, tá vendo? Posso selecionar ela com essa ferramenta. E essa de mover aqui, ó, mover feições, é a barra de ferramentas de vetorização avançada. Pode vir aqui exibir barra de ferramentas, ó, de vetorização avançada, tá? Então, ó, pego ela aqui, ó. Ver. E selecionar essa aqui. Meu mouse aqui que tá dando conflito. Selecionar essa aqui. Pronto. Vou tirar essa daqui. Essa borda. Trazer para cá. Ó, a gente pega um pouco longe aqui, ó. Tá vendo? Tá bom, pessoal. Com um aleatório aí meio organizado, né? Mas tudo bem, ó. Vou tirar aqui a seleção. 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Então, se a gente abrir aqui, ó, nós temos aqui a identificação. Vamos alterar isso, tá? Vou colocar aqui, ó, uma formulazinha para não deixar o número 0 aqui, ó. Então é cifrãozinho aqui, o ID mais 1. E aí, ó, é o identificador mais 1. Então 0 mais 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3 e assim ele faz. Então aqui é a parcela, tá bom? Então nós já temos aqui a parcela. Eu vou aproveitar a edição, vou colocar logo aqui um campo chamado criar, né? Um campo chamado coordenada X. Vou criar inteiro mesmo, porque a gente não precisa de tanta precisão assim, né? Então, número inteiro, 10. Vou criar agora coordenada Y. Mesma coisa. Aqui no X, vou usar o cifrãozinho X. Tá? Ó, escolho aqui coordenada X, cifrãozinho X. Atualizo. E Y. Cifrãozinho aqui, Y. Então tá aí o par de coordenada de cada parcela. Aí você escolhe, pessoal, se isso aqui vai ser o ponto central da parcela, se vai ser o cantinho, tá? Para você encontrá-la. Eu sugiro, na próxima etapa aqui, a gente vai criar
a área da parcela, né? Por enquanto ela é só um ponto, mas a gente vai criar a área da parcela aqui na dimensão 50 por 50. Então, chegando lá no campo, se você for alocar, lembrar depois de editar aqui a informação que a gente vai gerar agora, tá bom? Eu costumo deixar aqui como ponto central da parcela e aqui as coordenadas de cada uma, né? O identificador aqui, ó, parcela, tá bom? E a coordenada de cada parcela. Para você encontrar um campo, não se esqueça que nós estamos no Sirgas 2000 UTM Zona 18S, tá bom? Então essas informações têm que ser repassadas também para o receptor e para que você encontre, né, esse local certinho lá no campo, tá bom? Então a coordenada X e a coordenada Y dessas parcelas aqui. Você colocar num relatório, entregar para órgão de fiscalização e tudo mais. Então nós já temos o ponto. A gente pode até identificá-la ela aqui, ó, identificar cada uma, pode ser o ID mesmo, buffer, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, a ordem aqui não importa tanto pra gente. Tá bom, pessoal? Ficou bem espalhado aí. A gente jogar aqui as nossas árvores em campo, ó. Vamos pegar aqui na simbologia um ponto maior. Tá vendo? São as nossas parcelas permanentes. Pessoal, agora na etapa 3, nós vamos elaborar a área da parcela. Bom, vai ser quadrada 50 por 50. De volta aqui ao QGIS, nós temos então os pontos das nossas parcelas identificados, ok. Agora a gente vai vir aqui em caixa de ferramentas. Aqui, deixa eu ver, tem muitas opções, tá, pessoal? Deixa eu procurar uma que eu me lembro aqui, chamar de retângulos, ovais e diamantes. Geometria do vetor, ó, retângulos, ovais e diamantes. Professor, mas você falou que era quadrada. Por que que a gente vai usar retângulo? É porque a gente usa as mesmas dimensões, tá? Então, ó, em vez da árvore, vou colocar pontos parcelas, o formato retângulo, só que a largura 50 por 50, tá? Se eu não me engano, aqui eu tenho que colocar metade, porque ele vai criar a partir do ponto. Então vai ser 25 por 25. Eu vou fazer o teste aqui. Se você quiser esperar um pouquinho aí. Então, ó, vou fazer 25, porque a partir do ponto ele vai criar 25 para cada lado, tá? E aí somando 25 para cá, 25 para cá, dá os 50. Bom, então vou salvar aqui no arquivo polígono. Venho para cá, para a etapa 3. Então vou chamar aqui, ó, de área, parcela, permanente, 50x 50 metros. Tá vendo? Área, parcela permanente, 50 por 50. Executar. E então, parcela. Só para a gente ver, ele vai trazer as informações aqui na tabela do vetor, ó, tá vendo? Então ele repete as informações que tinha nos pontos e traz para cá também, ó. Tá vendo? Então não perdemos coordenadas, lembrando que essa coordenada é ponto central, tá bom? Então vamos ver aqui agora, ó. Vou criar aqui todas as camadas. Ó, ele criou 25, tá vendo? Então tem que ser, ó, 25, 25. Então realmente tem que ser 50, 50. Vou fazer aqui. Pontos, retângulo, 50, 50. Salvar no arquivo, vou substituir. Executar. Tirar essa caixa aqui, que não
Então, mais uma vez, ó. 50 por 50. Tá vendo? 50, 50. Então tá perfeito aqui. Então nossa parcela, a gente abrir aqui, ó, também carrega as informações. Então, mais uma vez, ó, as nossas parcelinhas aí lançadas, editadas, né? Um pouquinho. Vou em cima aqui. Só mesmo para marcar. Tá vendo? 4. 1, 2, 3. Bom. Tirar esses rótulos daqui. E posso colocar um ponto menor aqui, ó. Pronto, pessoal. Bom, pessoal, essa parte é assim mesmo, tá? Já finalizamos. Então, agora eu vou providenciar aqui o método para vocês entregarem o relatório da parte número 11. Então, pessoal, para finalizar, eu gostaria que vocês, né, para aqueles que têm pretensão no certificado ao final do curso, previsto para maio de 2024, maio, junho, tá? De 2024 é o prazo que vai finalizar o nosso curso. Então, eu recomendo, ó, tira aqui o printzinho, né, do limite aqui e as parcelinhas de vocês aí. Se você para ver o desenho, né, como que tá e tudo mais, tá bom? Não precisa tirar aqui com a tabela de atributos, não, porque isso aqui é uma informação a mais, né, que você vai julgar aí se coloca ou não. Eu colocaria porque é importante para os órgãos fiscalizadores, né, também encontrarem essas parcelas lá em campo e, enfim, tá? Então, tá aqui o nosso cenário sobre as parcelas permanentes, seguindo o que recomenda aí as informações que a gente viu na teoria. Tá bom, pessoal? Essa parte finaliza por aqui. Eu encontro vocês na próxima. Até mais.